Olá pessoal, nesse vídeo vai ser a segunda parte da palestra sobre saneamento básico no Brasil. Eu vou estar falando com vocês sobre a situação brasileira quanto ao saneamento básico, falar também sobre o marco regulatório do saneamento básico e, por último, fazer alguns estudos de caso relacionados ao saneamento básico em algumas cidades brasileiras. Então fique ligado e acompanhe. Bem, pessoal, para quem não me conhece, eu sou Gabriel Messias, sou biólogo e sou mestre em Ciência e Tecnologia Ambiental. Eu vou fazer então a segunda parte da nossa palestra sobre saneamento básico no Brasil, sendo que na primeira parte da palestra, o Antônio abordou com vocês sobre a questão do conceito básico de saneamento e também sobre a relação de saneamento com saúde, tanto que ele acabou falando bastante sobre alguns casos que podem acontecer de doenças relacionadas ao saneamento, assim como ele falou também da relação do saneamento com o Covid-19, essa pandemia que a gente está enfrentando atualmente. Para falar da situação brasileira, eu quero começar com o caso da água. Quando a gente olha os dados de abastecimento de água tratada, a gente vê que 83% da população brasileira é abastecida com água. Quando a gente olha os 100 maiores municípios brasileiros, somente 22 deles têm 100% de abastecimento de água tratada. Além disso, 35 milhões de brasileiros não têm acesso ao abastecimento de água tratada. Olhando esses dados regionalizados, a gente vê que a cobertura de abastecimento de água tratada por região é um pouco diferente. No caso do norte do país, a gente vê a menor cobertura, enquanto no sudeste a gente tem a maior cobertura. Ao longo dessa palestra, você vai ver que esse é um padrão que acontece para vários fatores e vários dados aqui que eu vou apresentar. Quando a gente vê o consumo de água, existe uma recomendação da ONU num valor que seria suficiente para cada habitante consumir por dia. Esse valor é de 110 litros por habitante dia. Porém, quando a gente olha o padrão brasileiro, ele é de 154,9, bem superior ao caso que a ONU estipula. Isso mostra que a gente está consumindo a água de forma desnecessária. Quando a gente fala da perda da água durante o abastecimento, em porcentagem a gente vê de novo aquele padrão. A região norte com a maior perda da água e a região sudeste com a menor perda, mostrando que a eficiência na distribuição dessa água ela é muito diferente entre regiões. Uma coisa que não é tão considerada como importante, mas é fundamental no abastecimento de água tratada, é a água subterrânea, que é aquela que fica abaixo da camada do solo ou no subsolo. Ela fica no formato de aquífero. Só para a gente ter ideia da sua importância, 18% do abastecimento público brasileiro vem da água subterrânea. No Brasil existem 2,5 milhões de poços, que nem esse da foto. Só que 88% deles são clandestinos e sofrem riscos de contaminação, tanto de contaminação química quanto contaminação biológica, por exemplo, com a presença de Escherichia coli, que causa problemas gastrointestinais. Agora falando sobre a situação brasileira quanto ao esgoto. Quando a gente vê o acesso à coleta do esgoto, 50% quase da população ainda não tem acesso à coleta de esgoto. 36 dos 100 maiores municípios brasileiros têm somente 60% de abrangência de coleta de esgoto. E 100 milhões de brasileiros não têm coleta de esgoto. Quando a gente olha esses dados regionalizados, a gente vê que no norte do país existe de novo uma questão de menor acesso à coleta de esgoto, enquanto no sudeste se destaca maior acesso à coleta de esgoto. Já quanto à cobertura de tratamento de esgoto, já que não adianta somente coletar, a gente tem que tratar o esgoto para poder reutilizar esse material. A gente vê um padrão um pouco diferente, onde o norte tem a menor cobertura de tratamento de esgoto, porém o centro-oeste se destaca com a maior cobertura de tratamento de esgoto, enquanto no Brasil como um todo a cobertura não é muito grande.
Agora partindo para a situação brasileira quanto aos resíduos sólidos. No caso aqui, eu vou focar nos resíduos sólido urbano, que é aquele gerado a partir de atividades domésticas, assim como limpezas de vias públicas. No Brasil, em 2018, foi gerado um total de 216 mil toneladas por dia de resíduo sólido urbano, sendo destacado que a região Nordeste e Sudeste foram aquelas que mais geraram resíduos sólidos urbanos. Isso dá pelo padrão de ocupação brasileira. Essas regiões são aquelas que mais têm pessoas. Consequentemente, é a que mais gera resíduos. Quando a gente vê a cobertura de coleta de resíduos sólidos urbanos, ela é satisfatória, 92%. Porém, o problema é a sua destinação final. Lembrando que um conceito que eu trouxe lá na série O Nosso Lixo de Cada Dia, que está publicado no YouTube. A destinação final é o local que o resíduo vai quando se esgota todas as possibilidades sobre reutilização, reciclagem ou qualquer outra técnica que permita reutilizar esse material. Nesse caso, a gente vê que uma parcela significativa da destinação final ainda é para aterro controlado ou para lixão, o que é muito preocupante, pois esses locais não têm uma estrutura de engenharia que permitam receber esse material sem gerar riscos tanto ao meio ambiente, quanto riscos sociais, quanto riscos sanitários. Um dos riscos é a contaminação. A contaminação do ambiente por metais pesados, por exemplo, tanto da água, quanto do solo, quanto do ar, principalmente da água subterrânea, que, como eu falei anteriormente, ela é muito importante para o abastecimento de água tratada. Outro problema é a questão sanitária. A presença e acúmulo de resíduos acabam gerando problemas como vetores de doenças. Falando assim agora de iniciativas para combater a questão dos resíduos, como a coleta seletiva, que permite que é aquela coleta que separa o material por diferentes tipos, facilitando a reciclagem e reaproveitamento. Quando a gente pensa nos municípios com iniciativas de coleta seletiva, a região centro-oeste se destaca com a menor porcentagem de iniciativas desse tipo, enquanto a região sul como a maior porcentagem de iniciativas desse tipo. Agora falando do marco regulatório do saneamento básico, que foi recentemente sancionado pelo presidente e partiu de uma iniciativa do Poder Executivo, propondo mudanças sobre a gestão de água, de esgoto, de resíduos e outros serviços. Mas quais são essas mudanças? A primeira delas é a extensão do prazo para encerrar os lixões. Quem acompanhou a série O Nosso Lixo de Cada Dia vai lembrar que eu falei lá que existe a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela visa melhorar a gestão de resíduos no Brasil. É uma política pública. E dentre as proposições dela, existe que se encerre os lixões com certos prazos. Porém, desde a sua criação, esses prazos vêm sendo modificados, alterados, aumentados. E no caso, o marco regulatório aumenta de novo esse prazo, com o prazo mais recente para 2021, englobando capitais e regiões metropolitanas, e o prazo mais longe para 2024, englobando cidades com menos de 50 mil habitantes. Outros pontos relevantes do marco regulatório: a união para contratação. Os municípios eles vão poder se unir em grupos ou também blocos. Esses grupos ou blocos eles vão poder contratar empresas para que forneçam serviços, por exemplo, tratamento de esgoto. Porém, esses grupos ou blocos eles não necessitam ser de municípios que sejam vizinhos ou próximos, assim facilitando o processo de contratação. Porém, outra coisa que ele traz de mudança é a questão de licitação. Antes do marco regulatório, era possível contratar empresas estatais sem fazer licitação. Mas, a partir do marco regulatório, empresas privadas e estatais, ou seja, empresas públicas, vão ter que participar da licitação para prestar um serviço, ou seja, vão ter que concorrer juntas para prestar um serviço. Além disso, é proposto subsídios para pessoas de baixa renda, garantindo que os serviços de saneamento cheguem a elas. Um outro fato importante é a cobrança de tarifas. A partir do marco regulatório,
alguns serviços, como por exemplo poda de árvores, vão começar a ser cobrados e taxados. E o ano de 2033 foi colocado como uma meta para a universalização de todos os serviços de saneamento. Dessa forma, até esse ano, 99% da população brasileira vai ter que ter um abastecimento de água tratada e 90% vai ter que ter acesso à coleta de esgoto e tratamento de esgoto. Para conferir se tudo isso vai estar sendo feito de forma correta, se vai estar sendo seguidos os prazos, a Agência Nacional das Águas, a ANA, vai ser responsável por fazer essa verificação. Além disso, também vai vir a presença do Comitê Interministerial de Saneamento, que será criado também para ajudar nessa verificação. Falando de pontos positivos quanto ao marco regulatório, o principal deles é atrair investimento para essa área que é carente. Até 2033 é estimado que se invista nesse setor 753 bilhões de reais. Isso vai gerar uma movimentação nas empresas e investimentos de ações, já que as empresas que prestam serviços para empresas dessa área vão precisar se modernizar, se movimentar e vão estar gerando capital também. O outro ponto importante é a geração de emprego. Se estima que em 14 anos vão ser gerados 700 mil empregos nessa área. E além disso, o ponto positivo é garantir que haja o acesso também desses serviços a toda a população. Quanto aos pontos negativos, a gente tem a questão da privatização. Como as empresas vão estar concorrendo privadas e públicas diretamente, corre o risco dessas empresas públicas não conseguirem concorrer ao mesmo nível. Consequentemente, o poder público não vai querer gastar dinheiro em empresas que não dão rentabilidade. Consequentemente, privatizar elas é uma solução. Além disso, a gente tem a falsa ideia de concorrência. Pode existir a ideia de que se está tendo concorrência por ter um processo de licitação, porém, após a licitação, somente uma empresa vai fornecer o serviço. Consequentemente, ela não vai ter a preocupação de melhorar o serviço, diminuir os preços ou coisa do tipo, porque ela tem uma concorrente atrás dela, como ocorre, por exemplo, nos serviços de telefonia. Com isso também vem a questão do aumento de taxas, que é uma tendência que ocorre quando você se privatiza os serviços de saneamento e já foi observado em outros países. O Our Public Water Future publicou um estudo que entre 2000 a 2015, 208 cidades de 37 países deixaram de ter o seu serviço de saneamento básico sendo privatizados, justamente por essa questão de aumento de taxas que causava danos à população. E por último, tem o abandono das cidades menores. Cidades menores não dão rentabilidade, não dão lucro. Consequentemente, vai ser difícil a empresa ter um interesse durante a licitação em cidades menores. Agora, falando dos estudos de caso, eu vou falar aqui de São José dos Campos, que fica em São Paulo, de São Paulo capital e de Ananindeua, que é no Pará. São José dos Campos é uma cidade do interior de São Paulo, localizada no Vale do Paraíba. Eu vou falar aqui sobre dados de abastecimento e esgoto. São José dos Campos possui 722 mil habitantes, é a 8ª na posição do ranking nacional de saneamento. Ela tem um atendimento de abastecimento de água tratada de 100%, atendimento de esgoto de 98,7%, e é uma referência nacional na questão de saneamento. Falando de dados sobre essa rede de saneamento, a gente tem, quanto à água, que a extensão da rede supera 1 milhão de metros e existem 43 poços nessa rede de saneamento. Além disso, o esgoto tem uma extensão de rede coletora de quase 900 mil metros. Somada a toda essa estrutura, existem 3 estações de tratamento de esgoto, a Lava Pés, Pararangaba e a São Francisco Xavier, e 2 estações de tratamento de água, a ETA 2 e a ETA São Francisco do Xavier. São Francisco de Xavier, para quem não sabe, é um distrito de São José dos Campos.
Só por curiosidade, essa ETA 2 ela fica no centro de São José dos Campos. Então, se você passa no centro de São José dos Campos, é comum você passar perto dela e sentir o cheiro característico do cloro que está sendo utilizado no tratamento dessa água. A responsável pelo tratamento de água e esgoto em São José dos Campos é a Sabesp, sendo que nos últimos 5 anos ela investiu quase 270 milhões de reais. A prefeitura criou o programa chamado PURA, Programa de Uso Racional de Água, focado principalmente nos espaços públicos dela, visando a conscientização para assim economizar o uso de água e melhorar a questão do esgoto. Em 2012 foi criado o Plano Municipal de Saneamento Básico e a partir disso se criaram programas como o Revitalização de Nascentes e o Programa de Saneamento Rural. Dessa forma, a gente vê que São José tem uma grande estrutura bem preparada para a questão de saneamento básico. Falando agora de São Paulo referente aos resíduos sólidos. São Paulo tem 12 milhões de habitantes, sendo que produz diariamente 12.340 toneladas de resíduos sólidos urbanos. 100% das vias de São Paulo têm coleta domiciliar comum e 75% têm a coleta seletiva. Falando da questão de reciclagem, a gente tem em São Paulo 25 cooperativas que envolvem 900 famílias que trabalham aí no processo de coleta e reciclagem. Existe também o programa Reciclar Capacitar, que envolve 2.120 catadores para melhorar a condição de trabalho deles, tanto técnica para garantir um serviço de maior qualidade. Além disso, tem as centrais de separação mecanizadas, que elas servem como um processo de seleção do material, otimizando também esse processo. Um outro ponto bem legal desse sistema são os ecopontos, que são locais para receber pequenos volumes de entulho, grandes objetos, poda de árvore, resíduos recicláveis. Em São Paulo são 104 unidades. Outras cidades chamam esses locais como ponto de entrega voluntária. Por exemplo, São José dos Campos também usa esse nome. Nesses locais, cada morador pode levar um determinado volume por dia. Isso vai facilitar o processo de reciclagem, reaproveitamento e adiantar algumas outras etapas que iriam para coisas posteriores, como, por exemplo, ir para uma associação de catadores, enfim, e pode ser ali acelerado. Além disso tudo, São Paulo tem um programa Recicla Sampa, focado na reciclagem, que é um programa de conscientização visando educação. Nesse programa existem a produção de conteúdos como vídeos, cartilhas, palestras, entrevistas, tudo isso com o enfoque de tornar a reciclagem próxima ao cidadão de São Paulo, garantindo a melhoria na gestão dos resíduos. E também temos os pátios de compostagem, que recebem material vindos principalmente das feiras livres e que são compostados nesses locais. Aí eu dei 2 exemplos, que são da Lapa e da Sé, mas existem outros. O material que é produzido, ou seja, o composto, ele vai servir como insumo em jardins e praças públicas e também vai para distribuição gratuita. Porém, apesar de todos esses pontos positivos que eu citei quanto à gestão de resíduos, existe, claro, ainda outros problemas que são recorrentes na cidade, como aí a presença de vetores de doença relacionados aos resíduos, como eu falei lá anteriormente, assim como também a questão do acúmulo de resíduos em locais públicos. Infelizmente, a cidade é muito grande, fica difícil controlar tudo isso, né? Agora, para finalizar os estudos de caso, eu quero falar de Ananindeua, que fica no Pará. Eu vou falar da questão de abastecimento e esgoto. Ananindeua tem aí os seus 530 mil habitantes. Ela é a 100ª no ranking nacional de saneamento. Quando a gente vê a questão dos números de atendimento de abastecimento de água, a gente tem uma cobertura de 32%, muito baixa. E quando é o atendimento de esgoto, menor ainda, 2%. Falando da relação de doenças e saneamento, segundo os estudos, foi observado que entre 2007 e 2015 houve o gasto de 19 milhões de reais
para doenças relacionadas a saneamento. Isso dá mais ou menos o gasto de R$ 351 por paciente. Como o Antônio ressaltou lá na palestra 1, existe uma grande relação entre saneamento básico e saúde. Quando você não tem um saneamento básico de qualidade, você tem muitos problemas de doença. E no caso de Ananindeua, o que foi visto é que a partir dos saneamentos geraram doenças como leptospirose, 59 casos entre 2007 e 2015, quase 2.000 casos notificados de dengue, causando 4 mortes, e o mais absurdo, 4.250 casos de doenças gastrointestinais, como diarreia, por ano. Estou falando de 2007 a 2015, um valor muito alto. Um grande problema lá também é a estrutura, tanto das moradias do local quanto do saneamento. A gente vê que lá existe a questão das palafitas, que são essas moradias suspensas na água. Só que existe um problema quanto à educação das pessoas sobre o ambiente, acabando jogando lixo ali na própria água que eles usam. E também não tem uma estrutura de esgoto nesses locais. Então é comum tudo que eles produzem de esgoto ir direto para essa água, contaminando a água também, que muitas vezes vai ter um alimento para eles, vai ter se a água que eles vão usar para beber também, para se banhar, enfim. Outro ponto importante, no caso de Ananindeua, é o abastecimento por água subterrânea. É muito comum a presença de poços clandestinos lá. Consequentemente, se a gente tem um tratamento errado de resíduos, se a gente tem um tratamento que não respeita o esgoto, a gente tem a contaminação da água subterrânea por diferentes tipos de materiais, seja químicos, como eu falei lá em cima, ou seja biológicos, como a Escherichia coli, que causa doença. Para concluir, a gente vê que o sistema de saneamento no Brasil ele é precário. Existe uma grande discrepância regional entre esse sistema. Além disso, o marco regulatório pode representar um avanço, mas também um próprio tiro no pé se não for bem verificado, avaliado e regulamentado. A gente vê que atualmente existem essa grande discrepância de cidades muito boas e cidades muito ruins, e que isso causa um grande risco, grande perda de dinheiro, grande perda de vidas e grande perigo para toda a sociedade. E para finalizar, como o Antônio falou, como eu ressaltei aqui, saneamento básico é igual saúde. Enquanto não houver investimento no saneamento básico, a gente vai ter doenças. A gente vai ter gente morrendo, a gente vai ter gente não podendo trabalhar, a gente vai ter gente não podendo fazer várias coisas, tendo dificuldade até de aprender, crianças principalmente, porque simplesmente não tem um saneamento básico de qualidade. Não tem uma água tratada, não tem um esgoto, não tem uma coleta de resíduos. Espero que você tenha gostado dessa palestra. Se você não conferiu, dá uma olhada na palestra que o Antônio fez, também está disponível aqui no YouTube. Além disso, a gente tem outras séries que estão disponíveis aqui e outros materiais relacionados ao meio ambiente, tanto no YouTube quanto nas nossas redes sociais. Então dê uma conferida nesse material. Obrigado e até mais, pessoal!